Olá, eu sou o Lucas de Lucas, seja muito bem-vindo ao primeiro vídeo sobre The Witcher aqui no meu canal do YouTube e também nessa prévia que vai aparecer no Instagram. Se você está no Instagram agora, vai lá no meu canal do YouTube que é Lucas de Luca e assiste esse vídeo inteiro, que hoje eu vou falar sobre os livros de The Witcher. Você que está assistindo a série agora provavelmente não sabe ou até já ouviu falar que o The Witcher ele veio de livros, né? O nosso bruxeiro, na verdade, ele foi escrito em papel, publicado lá na Polônia, transformado aqui no Brasil também e depois virou jogo e agora está virando série. Então hoje eu vou contar para você quais foram esses livros publicados e qual é a história por trás do autor. Vamos começar pelo autor, o nome dele é Andrzej Sapkowski, o nome dele é em polonês, então eu escrevi na tela para você conseguir ler, conseguir pensar na tua forma de dizer esse nome. E na verdade, o The Witcher, ele começou com um nome diferente aqui no Brasil, ele não veio para cá como The Witcher, mas sim como a saga do bruxo Geralt de Rivia. Na Polônia, o nome dado pelo autor é Wiedźmin, que a tradução literal seria o bruxo. Então ele começou com um nome bem simples, bem direto ao ponto e bem fácil do pessoal entender do que se tratava aquele livro. Se bem que os bruxos do Andrzej Sapkowski não são exatamente os bruxos que a nossa cultura conhece, né? A gente imagina um bruxo, alguém que usa uma magia das trevas, talvez, a galera que joga RPG está acostumado com magia das trevas, e o Sapkowski trouxe um cara com uma espada que solta umas magias ali mais ou menos e gosta de caçar monstro. O que depois acabou sendo incorporado em D&D. Então parece que o pessoal se inspirou no Sapkowski para colocar coisas novas no D&D depois da publicação dos livros dele. A primeira publicação que envolvia esse universo do Sapkowski foi um conto que foi publicado em 1986. Esse conto tinha o nome de O Bruxo, só que em polonês, né? E ele foi publicado numa revista, onde ele se inscreveu para ganhar um prêmio da revista, entrou nela e conseguiu publicar o primeiro conto. Só em 1990 ele conseguiu publicar a primeira versão de verdade do livro. Era um livro com 4 contos, mas esse livro ele nem existe mais, não tem como comprar essa primeira publicação, porque ela foi tirada. Inclusive, nesse livro tinha um conto que contava a história da mãe do Geralt. E esse conto ele foi excluído e hoje em dia a gente não tem mais acesso a ele, tirando algumas versões polonesas de Último Desejo que ainda tem esse conto entre o material. Foi só em 1992 que a gente teve acesso ao primeiro livro, que é o que a gente conhece hoje, que se chamava A Espada do Destino. A Espada do Destino continha vários contos do bruxo, só que não é cronologicamente o primeiro livro, porque no ano seguinte, 93, saiu O Último Desejo, que esse sim, cronologicamente, é o primeiro livro que você tem que ler se você quiser ler a saga do bruxo Geralt de Rivia. Esses dois primeiros livros eles tinham só contos, então se você pegar para ler, vai perceber que cada história, apesar de ter uma cronologia e a gente perceber umas ligações, elas não se citam e elas contam histórias bem únicas. Normalmente é o bruxo fazendo alguma missão, fazendo alguma coisa que envolve caçar monstro, uma viagem, e depois alguns trechos onde ele se encontra com alguns amigos, algumas amigas dele, e eles acabam tendo diálogos que aprofundam mais o universo e o personagem. Depois o Sapkowski começou a escrever e publicou os primeiros romances do bruxeiro. A saga do Geralt de Rivia, ela começou em 94 com o Sangue dos Elfos e ela só foi terminar em 99. Eu vou dizer pra você exatamente a ordem dos livros e como eles foram publicados aqui na minha colinha. Primeiro saiu Sangue dos Elfos em 94, depois foi Tempo do Desprezo em 95, depois foi Batismo de Fogo em 96, em seguida teve A Torre da Andorinha em 97 e o último livro desses romances foi em 99, que foi A Senhora do Lago. Então de 97 para 99 teve um anozinho ali para ele se preparar para o final e aí acabou a saga. Só que o autor não parou por aí. Na verdade ele fez umas coisas que eu sinceramente não entendo porque que ele fez. Muito ele de um final. Então ele preferiu não publicar aberto ao público. Então sei lá se a gente pode dizer que isso é canônico, que não é canônico. Eu até acredito que não seja, porque agora com a série as coisas vão começar a mudar um pouquinho. Lembrando que o jogo, gente, não é canônico pros livros, tá? Mas eu já comento sobre isso quando a gente acabar essa discussão. Mas mesmo assim o autor não parou. Na verdade, demorou bastante. Com o sucesso dos jogos, ele acabou publicando mais um livro. O livro se chama Tempo de Tempestade, ele foi publicado em 2013 e é um livro, adivinhe você, não canônico. O autor ele teve a capacidade de esperar tudo isso, falar que os jogos não são canônicos e aí ele foi lá escrever um livro de contos e publicou esse livro que se passa antes do Sangue dos Elfos, na verdade, não se passa depois, se passa antes do Sangue dos Elfos e ele falou que esse livro não é canônico. Possivelmente porque o livro muda algumas coisas, mexe algumas coisas e coisas aparecem e depois na série de livros não tem e ele queria fazer, ele acabou dizendo que não era canônico para não ter que mexer ou para não ter que se limitar. Mas na minha opinião, sinceramente, foi preguiçoso, ele publicou esse livro aí só para ganhar dinheiro da galera
estava jogando o jogo e queria mais histórias do bruxeiro. Ele publicou isso aí para aproveitar a onda, mas não é um livro muito bacana de você colocar entre o Sangue dos Elfos, porque afinal de contas o próprio autor falou que não é canônico, né? Então perigoso te confundir. Então lê toda a série e no final você lê o Sangue dos Elfos se você quiser ler ainda mais esse universo. Então a ordem final, a colinha para você que quer ler os livros do bruxeiro na ordem certa, tá? Primeiro você começa com O Último Desejo, depois você vai para a Espada do Destino, aí você vai para o Sangue dos Elfos, em seguida, aqui na minha cola, ó, você vai para o Templo do Desprezo, depois Batismo de Fogo, em seguida A Torre da Andorinha, termina com A Senhora do Lago. Esse é o canônico, essa é a série de livros do Sapolsky. Então se você quer ler a história do bruxeiro oficial e na ordem certa, essa é a ordem que você vai ler. Se você quiser ler também o Tempo de Tempestade na ordem certa, ele se passa antes do Sangue dos Elfos, é só colocar ali depois do segundo livro que você vai conseguir ler sem problema nenhum e vai estar na ordem. Talvez te confunda um pouco algumas coisas, mas obviamente você tem inteligência suficiente para separar o canônico do não canônico ali. E claro, né, caso você não saiba o que é canônico, canônico quer dizer que aquela história lá realmente faz parte do universo. Existem várias produções aí nesse nosso mundão de meu Deus que acontecem, os autores não gostam tanto ou não concordam tanto e eles acabam falando que não é canônico, ou seja, eles dizem que aquilo nunca aconteceu e é só uma história feita por fãs. Não exatamente isso, mas de certa forma sim. A importância para o universo daquele autor de uma história escrita por um fã e essa história é a mesma, que é zero. Então você pode ler, mas não espere ter referência dessas histórias dentro das próximas produções e nem na série da Netflix. Caso você não saiba também, existe uma série de jogos que foi produzida baseada em The Witcher, que conta a história depois do fim dos livros. Eu joguei e eu sou apaixonado nos jogos, só que o próprio autor ele diz que não é canônico. Muita gente diz que ele discorda dessa versão dos jogos porque ele ganhou muito pouco em cima das vendas, né? Ele não teve participação nos lucros nem nada assim, então todo esse sucesso que os jogos fizeram acabou não refletindo nele financeiramente. Pelo menos não pelos jogos, né? Porque claro que ele só vendeu esse monte de livro que ele vendeu por causa dos jogos, né? Porque os jogos tornaram mainstream. E agora com a série, ele sim tá acompanhando diretamente. Se você quiser que eu faça um vídeo falando só dessa história, de como os livros viraram jogos, essa briga do autor com a galera da produtora do jogo, como que essa treta se desenvolveu, só deixar aí nos comentários falando que você quer essa história e deixa bastante like nesse vídeo, que aí eu vou ver que vocês gostaram desse conteúdo e eu vou trazer mais. Então, esse vídeo de hoje fica por aqui, mas calma, não vai embora. Eu vou te pedir que deixa o seu like e algum comentário aqui embaixo, fala sobre o The Witcher, se você já conhecia antes, se você não conhece, se você chegou aqui por causa dos meus livros e agora está descobrindo um livro novo que sim me influenciou bastante. E se você não sabia que eu sou escritor também, me segue lá no Instagram, é @luca2vezes com 2 Cs, tá aí aparecendo na tela também pra você me seguir, me chama na DM lá que eu te mando um cupomzinho de desconto maroto. E se inscreve no canal de verdade, porque o canal é pequenininho, a gente tá crescendo, e chegando em 1000 inscritos eu vou fazer um evento bem legal e vocês vão poder aproveitar comigo, tá bom? Um beijo pra quem quiser e até a próxima!